Esta noite eu trago a palavra para vocês e o tema desta noite são vidas restauradas em Cristo. É uma honra estar aqui e trazer para vocês a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Encontraram? Amém. Naqueles dias suplicou a Deus Jeremias dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado, sara-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Irmãos, esta noite eu gostaria de falar com vocês sobre este clamor de Jeremias fez a Deus em socorro. Eu gostaria de falar para vocês sobre a força do clamor a Deus. Os hinos que foram cantados, os louvores aqui hoje, já deu a introdução à minha narrativa. Há feridas tão fáceis de curar. Nós tomamos um comprimido, nós tomamos um anti-inflamatório, nós vamos a uma consulta e essa ferida rapidinho se sara. Mas há também aquela ferida que está lá no fundo, que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos expressar. Como seria difícil curar esta ferida? Mas ainda bem que há alguém que conhece a nossa dor, que conhece o nosso íntimo, que conhece o nosso ser. Está escrito em Mateus 11, 22 assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Também no mesmo Jeremias, capítulo 17, 10, está escrito assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Esta noite, irmãos, eu trago para vocês 3 tópicos dentro desta mensagem. O primeiro tópico desta mensagem são palavras negativas. As pessoas falam assim: há palavras negativas? Será que há palavras chatas, negativas em nossas vidas? Há muitas palavras. Tem tantas palavras que eu não consigo nem citar, mas esta noite vou citar pelo menos 2, que raramente, é muito raro a gente não falar. Difícil e impossível. 2 palavrinhas que é negativa mesmo e que deixa a nossa vida bem negativa. Eu gostaria de dizer aos irmãos que se nós trocássemos essas 2 palavrinhas e falarmos assim: vou fazer, vou conseguir, vou vencer, daríamos tão certo. Nós temos que nos perseverarmos muito com essas palavras, porque trazem maldições em nossas vidas. Essas palavras de maldições eu nem vou comentar aqui em cima do púlpito. Muitos de nós já estamos pensando e já sabemos que há essas palavras. Mas eu gostaria de dizer a vocês uma coisa, um dito popular que meu pai sempre fala, muitos meus avós e muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que para Deus nada é impossível. Será mesmo? Não seria só uma desculpa ou uma forma de nos enganar? Para quem não acredita em milagres, até pode ser. Mas para essas pessoas que não acreditam em milagre, não acreditam em Deus,
e que estão cheias de problemas, eu tenho uma boa notícia. Mesmo que essa pessoa não acredite em Deus, não creia em Deus, Deus acredita nela. E Deus transforma a vida dela. Deus tem cura para as suas feridas e para os seus problemas. Então, com isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que nunca podemos deixar de acreditar em milagres e no nosso Deus. Às vezes, a gente, quando acontece conosco um problema, a gente briga, a gente xinga, a gente maldiz. Isso são coisas que a gente tem que aprender a deixar para trás. A partir do momento que estamos aqui, que estamos com Deus, que estamos com Ele em nossos corações, isso são coisas que foi para trás. Às vezes, brigar, reclamar um pouquinho, faz parte naquele momento. Mas reclamar demais, toda hora, todo dia, todo momento, seja qualquer for a coisa, não vai melhorar, vai piorar. Agora, quando paramos de reclamar, nos ajoelhamos, oramos e fazemos ações, nós vamos ver que temos soluções para qualquer problema. Mas, às vezes, nós ajoelhamos demais, só na hora que precisamos. Na hora que a gente ouve aquela palavrinha assim: nossa, isso é impossível. Nossa, isso é difícil. Para conseguir coisas impossíveis em nossas vidas. E que assim que oramos, levantamos e queremos que este problema suma naquela hora e que a solução seja uma solução fantástica. Irmãos, eu quero dizer a cada um esta noite que milagres acontecem toda hora, todo minuto, todo instante em nossas vidas, mas no seu tempo certo, no tempo de Deus. Gostaria que cada um de vocês pensasse que tudo o que acontece em nossas vidas é no tempo certo de Deus. No Salmo 86, há uma oração em que Davi abre o seu coração para Deus, e assim como Davi, devemos cada um de nós orarmos ao Senhor. Mesmo estando em alegria ou tribulação em nossas vidas. Diz assim Davi: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Nesse salmo podemos ter o entendimento de que Davi está vivendo um momento de angústia, no qual necessita de uma intervenção de Deus em sua vida. Mas para ter essa cura, irmãos, para ter esse milagre em nossas vidas, para ter solução, respostas, precisamos primeiramente ter fé. E como todos aqui na igreja já ouviu falar de fé, fé é crer sem ver. Nós temos que levantar, nós temos que nos mexer, chegar até Deus através de orações, através de palavras, de conversa com Ele, porque a oração é uma conversa com Deus. E eu tenho certeza, irmãos, porque esta noite, assim que eu terminar aqui, vocês vão ter certeza absoluta em suas vidas que Deus atende. Pode ser que neste momento, assim como Davi, você também esteja vivendo um tempo de muita angústia,
Um tempo de lágrima nos olhos, de coração apertado, culpa, pecados que consomem sua alma. E tudo isso promovendo grande necessidade e aflição em sua vida. Mas lembre-se que Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, vivendo em um palácio repleto de riquezas, também experimentou várias situações de angústia. Ele, assim como você e eu, passou por momentos em sua vida que levaram a clamar ao Senhor e pedisse que Ele ouvisse as suas orações. Irmãos, o segundo tópico desta noite, eu vou resumir um pouco. Eu vou falar para você sobre duas realidades. A necessidade, quando ela bate à porta, ela bate no nosso corpo e nos falta comer, beber, vestir. E por sua vez, ela nos traz aflição, que toca a nossa alma. Neste sentido, estamos diante de duas realidades: a necessidade, que é superada através do dinheiro, e a aflição, que é superada, que é acabada através da paz. Basicamente, precisamos dessas duas realidades: os recursos para suprir as nossas necessidades do dia a dia e a paz para aplacar, para acabar com esta aflição. Mas eu digo para vocês, para cada um de nós, que não precisamos de maneira alguma ter medo, porque cada um de nós aqui presente esta noite temos Deus, e Ele nos supre tudo o que precisamos. Quem aqui que no decorrer do dia não falou, nossa, no começo da manhã, quem é comerciante ou quem tem uma casa, nossa, eu tenho uma conta para pagar, nossa, eu tenho isso, está com essa confusão na minha vida. De repente, no findar do dia, tudo se acalma. Deus supre cada uma de nossas necessidades. Nós temos que saber que Deus sente prazer em ouvir as nossas preces. Cada irmão aqui hoje tem que saber disso. Deus tem prazer em nos ouvir, falar com Ele através das orações. Ele sabe cada pedido de seu coração, mas Ele ama ouvir vocês falarem com Ele. Está escrito em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Então, irmãos, oremos, clamemos ao Senhor. Eu vou dizer a vocês uma coisa que eu disse a uma pessoa essa semana. Eu oro por meus entes queridos, sim. Eu oro pelos meus inimigos, sim. Eu oro por quem eu amo, sim. Eu oro pela igreja, eu oro pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada um aqui presente, pela minha comunidade em minha volta, meus vizinhos, pelas pessoas que convivem comigo, mas também oro para o meu próximo. Aí a pessoa falou, mas o próximo não é aquele que está perto de ti? Lembrei logo da Bíblia. Eu falei, sim, mas o meu próximo, que eu oro por ele, é aquela pessoa desconhecida que às vezes, pelo Instagram ou por longe, fala comigo dos seus problemas e fala que está precisando de oração. Eu oro pela pessoa que passa na minha loja e me impede, porque não tem condições financeiras para alguma coisa. Eu oro também pelo mendigo que passa mendigando, pela pessoa que está precisando, está passando frio. E uma coisa que eu oro muito agora, que antigamente eu não orava muito por mim, não. Eu oro por mim.
Eu oro pedindo a Deus para que Ele me faça ver mais face a face com Ele, para que eu possa ter mais intimidade com Ele. E Deus, irmãos, Ele anseia em cumprir suas promessas descritas em nossas vidas. Está escrito no Salmo 37. Creia e entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, durante esse tempo que eu estou aqui na igreja, eu estou vendo intimidade com Deus nesta igreja. E toda igreja que a gente vê intimidade com Deus nela, é porque tem um pastor que pastoreia bem essa igreja. Eu tenho que falar isso com os irmãos, porque eu tenho visto várias e várias igrejas com a qual passei, e nunca senti o que eu estou sentindo nesta igreja. A oração dessa igreja está tendo muito poder. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vão confirmar isso em seu coração a partir do momento que eu estou falando. O terceiro tópico desta noite, e o último, é o que convém ao meu título e tema desta noite: restauração de vidas. Bem disse o profeta Jeremias: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Todo aquele que se aproxima de Deus e confia nele e tem nele a sua salvação, encontra a cura que precisa. Ele não despreza o ferido, pois é um Deus compassivo, cheio de amor, graça e perdão. Ele nos acolhe em seus braços e sara as nossas feridas. E aquele que se dispõe a rasgar o seu coração diante de Deus e confessar seus pecados, sempre encontrará cura, perdão e restauração de vida em Jesus. Deus deseja curar as feridas do seu coração, do meu coração. Creia nisso, irmão, nesta noite. Volte-se para Ele em oração e conte a Ele tudo o que te causa dor. Derrame aos pés do Senhor. Ele enxugará as suas lágrimas, sarará seu coração partido e lhe dará uma nova perspectiva de vida. Talvez a sua dor persista por um tempo ainda, não acabe hoje. Mas creia que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, será tudo o que você precisa para atravessar este momento de tanto sofrimento. O Pai ama você, Ele está cuidando de você e deseja curar você intimamente, irmão. Eu falo isso, irmão, de causa própria. A você que se sente triste, culpado, ferido, frustrado, Deus tem poder de restaurar a sua vida. Há esperança para mim, há esperança para você e há esperança para qualquer uma pessoa. Deus tem tudo para que uma pessoa tenha sua vida restaurada. É só você crer, irmão. Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que Ele nos deu uma chance nova. Ele quer nos salvar tanto que Ele deu o seu Filho amado por nós.
Está escrito em João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando abrimos o nosso coração, irmãos, preste atenção, quando abrimos o nosso coração, Jesus entra nele e trabalha em nossa vida e nos dá descanso. Em Jesus podemos encontrar alívio para qualquer tipo de problema. Está em Mateus 11, versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Hoje, agora nesta noite, eu escrevi para vocês aqui, o que eu quero passar para vocês sobre minha vida. O homem, no caminho da restauração espiritual e de intimidade com Deus, precisa de 4 passos. Eu, irmão, precisei desses 4 passos. E eu vou passar para vocês. O primeiro passo é obediência à vontade de Deus. Prestem atenção. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O ato de humilhar demonstra reconhecimento da soberania de Deus e a disposição de lhe obedecer como soberano e Senhor. Todos os servos de Deus precisam entender que nunca será possível alcançar restauração espiritual e intimidade com Deus se não exercerem uma obediência plena à vontade de Deus, renunciando à desobediência e à rebeldia. Humilhar-se a Deus, saber que Ele é o nosso soberano, e também, irmãos, o ato de reconhecer que cada um de nós aqui presentes somos somos iguais. Não precisamos de termos soberbas de dizer que eu sou mais que ele e que ele é menor que eu. Nós temos que aprender isso, irmãos. E o segundo passo é fazer, e com o que eu estou falando aqui hoje, oração a Deus. Olhem só, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar é dirigir súplicas e petições a Deus. Esta prática nos dias atuais tem estado em profundo desuso. Mas, pelo momento da pandemia, muita gente começou a orar, mas tem gente ainda que não está orando. A oração sempre foi e sempre será a mola mestre para levar os crentes a obter experiências com Deus e receber a visitação de sua presença desde os tempos mais remotos. O terceiro passo é buscar a face de Deus. Neste mesmo versículo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. A expressão buscar a face, buscar ao Senhor Deus, buscar ao seu Deus, buscar o Deus de Davi, são expressões que indicam nas Escrituras a inclinação do homem a fazer orações. E o quarto e último, arrependimento pelos pecados cometidos. E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão, irmãos, é o ato de converter. Converter é mudar a direção, mudar o pensamento, mudar o jeito, a fim de se afastar do pecado para agradar a Deus e praticar o que é justo. Uma vida de obediência, de oração, de busca por intimidade com Deus e arrependimento de pecados são passos que garantirão vitórias inumeráveis, imensuráveis para a nossa vida. E mais, nos darão uma melhor compreensão da vontade de Deus, e uma grande restauração chegará na nossa vida de sequidão espiritual. Deus cumprirá em nossas vidas promessas descritas há muito lá atrás. Se cada um de nós tomarmos posse e darmos os passos necessários em direção a esta restauração, para que Deus possa nos usar. Irmãos, eu falei isso tudo esta noite para chegar a uma conclusão com os irmãos. Eu tinha uma vida consolidada na fé de Deus, mas desde pequeno eu sentia dores pelo corpo. Aos 12 anos eu perdi a audição. Tenho muito pouca audição hoje, adulto. Aos 17 anos fui jogar bola e machuquei meu pé e comecei assim a mancar, que eu não conseguia nem andar por causa do machucado. Meu pai me levou ao médico, as primeiras radiografias constaram que eu tinha um tumor nos meus pés, no 3º e 4º metatarso. Meu pai chorou, meu pai ficou sem saber o que ele iria fazer. O médico me mandou para o hospital de câncer em Belo Horizonte, eu fui com meu pai. Eu não conseguia andar, eu mancava, eu rastejava. Chegando lá, o médico olhou e falou com meu pai: olha, está com uma infecção muito forte. É um tumor, mas é benigno. Mas se nós formos arrancar esse tumor, vai arrancar o pé do menino. O rapaz tem 17 anos. Aí meu pai falou com ele: tem um outro tratamento? Ele falou: tem. Ele pode passar por fisioterapia. Passei, mas não resolveu. Toda vez que eu andava descalço, uma pedrinha qualquer me fazia gritar. E aí, mais tarde, eu comecei a lutar com aquilo e continuei seguindo. Mais tarde, arrumei um trabalho, fui trabalhar, sofri um acidente de trabalho e machuquei minha coluna. Aí foram fazer exames e foram descobrir, porque eu já tinha um probleminha de coração, esse problema meu de audição, esse problema no meu pé. Foram descobrir que eu tinha uma doença degenerativa neuromuscular. E essa doença, irmãos, eu trouxe aqui uma listinha para falar rápido, para não ficar falando muita coisa, só para vocês terem uma noção do meu diagnóstico. Eu entrei em depressão por causa dessas dores, e eu tentei até suicídio. Eu andava de maca, já andei de muleta, já andei de cadeira de roda, já andei de andador. E às vezes, quando dava crise, eu ficava travado. Alguns de vocês já me viram subir aquela escada pela primeira vez com dificuldade. Hoje vocês não veem mais. Eu vou falar para vocês, irmãos, ler rápido. Eu fui diagnosticado com EPT. É uma doença de transtorno, por isso que causou depressão. Doença degenerativa neuromuscular. Miopatias nos ombros, tendinite, fibromialgia em 18 pontos do corpo, ITC vertebral lombar, mialgia, degeneração dos nervos periféricos, abalo com difusão nas vértebras, ou seja, em 7 vértebras eu tinha 7 hérnias de disco.
escoliose desconvexa completa do lado direito. Eu tenho ABDRI com terceiro grau no lado direito do coração, ou seja, meu coração não bate mais do lado direito. Ele queimou todos os valvos os vasos que levam, ou seja, eletrodos, nervinhos, queimaram tudo. Meu ouvido, então, com os nervinhos também todos queimados. E eu tive uma ruptura. A minha esposa, ela foi testemunha dessa ruptura que eu tive no tendão rotator do braço esquerdo. Esse braço meu que estourou esse negócio, não conseguia mexer, o braço não levantava. O diagnóstico é que nunca mais eu levantaria o braço. Eu estava com compressão nos nervos ciáticos esquerdo e direito. Terceiro e quarto metatarso dos meus pés, até hoje ainda tem a inflamação. Meu joelho esquerdo não tem cartilagem. O meu tornozelo eu quebrei e também não tem cartilagem no tornozelo direito. Então imagina a dor que eu sentia, irmãos. Eu andava mancando, arrastando, a minha esposa me segurava às vezes quando eu caía no chão e ficava parado, alguém tinha que me segurar. Mas foi aqui, irmãos, foi aqui nesta igreja que eu recebi a minha cura, que já lá atrás já tinha sido falado, que eu tinha uma cura para mim, mas eu não tinha pegado. Eu não tinha essas 4 fases na minha vida reconhecido. Aqui, no amplo desta igreja, eu percebi o que eu precisava. Foi no dia da ceia, irmãos. O pastor estava fazendo a ceia, eu lembro disso até hoje. Ele aqui em cima, ele falou assim: eu tenho uma cura para 2 pessoas aqui nesta igreja, uma mulher e um homem. Naquela hora eu estava de olho fechado, irmãos, e quando eu abri meus olhos, eu olhei para o púlpito. Isso aqui estava só luz, eu não via ninguém, eu via luzes. Eu olhei para um lado, eu só vi luzes. Eu olhei para o outro, eu só vi luzes. Eu tentei falar com a minha esposa, eu via luzes. Eu segurei na mão dela, que a mão dela estava na minha, apertei e gritei. Falei com ela: Joana, é minha essa cura. Aleluia, irmãos, e aleluia a Deus nosso Senhor. E de repente, quando acabou o culto, o irmão saiu lá de trás. O irmão eu não conhecia, vinha conhecer depois. Ele veio, colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, eu tenho que te falar uma coisa antes de você sair da igreja. Eu falei: o que foi, irmão? Ele falou: eu vi um anjo tocando em você e tirando todas as ataduras que estavam em sua vida. E eu dou glórias a Deus todo dia por isso, irmãos. E Deus pode fazer isso na vida de cada um de vocês. Basta abrirmos as portas dos nossos corações e deixar Jesus entrar. Deixar Jesus fazer morada em nossas vidas, irmãos. Eu só tomo 2 comprimidos, irmãos. Eu tomava uma mão cheia de remédio. Eu tomo um comprimido para pressão, por causa do meu coração, e tomo um remédio para raleamento de sangue, porque meu coração não consegue ralear o meu sangue. Irmãos, uma pessoa com coração como o meu não conseguiria andar nem o tanto que eu ando, daqui para ir caminhar até o meu trabalho, e eu vou com a graça de Deus, e eu não estou mais mancando, porque o Senhor me transformou. E a partir do momento que Deus transformou a minha vida, eu tenho certeza, irmãos, que Ele transforma a sua. Mas no tempo certo de Deus. Eu venho sentindo dores desde criança, e a partir da minha adolescência a dor aumentou. A partir do momento em que eu entrei, há 10 anos atrás, na igreja batista, a minha dor começou a melhorar, porque eu insistia em ir aos cultos. De repente, a minha esposa está aqui, ela sabe, eu subi no monte e tive a profecia de que essa dor ia acabar, e a dor acabou. Não tanto, mas acabou. E eu voltei para o mundo novamente, irmãos. Eu não estava procurando igreja. Eu fui na igreja batista aqui quando nós mudamos para cá. Fiquei indo e voltando, depois nós abandonamos. Alguém que está aqui presente convidou a minha esposa para vir à igreja.
E a minha esposa falou: vamos à igreja? Eu falei: vamos. Viemos uma quarta-feira aqui, me senti em casa. E a segunda pessoa nessa história é o pastor Wellington, que o dia eu estava chorando, com o diagnóstico na minha mão, que o médico tinha me dado. E eu não queria crer no diagnóstico. Ele chegou, orou por mim e falou: não, varão, isso não é para você. E eu continuei vindo aqui na igreja, e aqui na igreja eu estou transformando. As pessoas que me conheceram há 1 ano atrás, olham para mim e falam: você está sendo transformado, irmãos. E eu digo isso porque eu estou vendo em mim, e eu sei que eu não sou perfeito, e eu cada dia mais estou tentando alcançar a graça do Pai, de estar na presença dEle e de ser sempre na presença dEle. É por isso, esta noite, irmãos, que eu trago esta palavra para vocês. E para terminar esta noite aqui, irmãos, eu gostaria de deixar só uma conclusão para vocês, que eu escrevi às pressas em casa, mas eu gostaria de ler para vocês. Aceitar Jesus é reconhecer que somos fracos e pecadores, e que precisamos de um Salvador em nossas vidas. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a nossa história muda. Deixo aqui agora o meu convite a você, que ouviu esta palavra, que sentiu tocado em seu coração no momento, e quer aceitar Jesus de verdade em seu coração, que aceite.